Eu sou o PH Pereira e este é o canal Mergulhando nas Escrituras. De antemão, eu gostaria que você deixasse o seu like, o seu comentário, bem como se inscreva em nosso canal, ative o sininho a fim de receber todas as nossas notificações, bem como compartilhe os nossos vídeos, não é? A fim de fazer com que o reino de Deus alcance mais pessoas em o nome do Senhor. Meus irmãos, eu acho interessante essa questão do anjo da guarda, não é? A bem da verdade, quando pensamos sobre o anjo da guarda, esse não é um conceito que se harmoniza com o ensino bíblico da palavra de Deus. O conceito de que existe um anjo da guarda protegendo os seres humanos, não é? Ele é oriundo ou proveniente do livro apócrifo de Tobias, não é? Onde se faz uma menção do anjo da guarda. Contudo, não se harmoniza com os 66 livros canônicos inspirados que nós temos no texto bíblico. Há um texto lá no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, o Salmo é o de número 37 e o verso é o de número, ou melhor, o Salmo é o de número 34 e o verso é o de número 7, onde diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. É interessante que, de antemão, essa expressão anjo do Senhor era uma expressão veterotestamentária que nós costumeiramente usamos dentro da teologia, chamada de teofania. O que é a teofania? Teo é a palavra grega para Deus, não é? E fania, por sua vez, significa manifestação ou aparição. Portanto, teofania significa dizer que é a aparição de Cristo antes da sua encarnação. Portanto, quando o anjo do Senhor aparece, especialmente aqui no Salmo de número 35, é uma alusão ou refere-se ao próprio Cristo, não é? Em sua forma teofânica. Alguns textos bíblicos e comparações no Antigo Testamento, nós chegamos a esta conclusão, ok? E é interessante porque o texto, mesmo se indique que seja um anjo, não é, que está protegendo alguém, o texto diz que ele apenas acampa-se. Ele não está com a pessoa 24 horas por dia. Ele não está para sempre. Ele apenas acampa-se. Vocês sabem muito bem qual é o conceito de acampar, não é? É muito diferente de morar, habitar ou residir. Acampar, você escolhe um lugar, não é? Um fim de semana numa lagoa, numa mata, não é? E fica ali por alguns dias acampando. Não significa que você vai ficar ali para sempre. Significa que vai ficar apenas alguns dias. Percebe que o texto não indica que o anjo está com alguém para sempre, mas está apenas acampando. Ele vem de vez em quando e volta. E é interessante, e o texto termina dizendo assim, ó, ele acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O texto está dizendo que o anjo do Senhor, que eu creio que é o próprio Cristo, ele apenas está, não é? E era um texto específico para a época do Antigo Testamento, ele está ao redor dos que o temem e os livra. Ou seja, não está 24 horas protegendo, não está ao lado de todas as pessoas, sem exceção do mundo. Ele está ao redor daqueles que o temem. Não está ao lado de todas as pessoas livrando, mas apenas daqueles que o temem. Há um outro texto bíblico, por sua vez, no livro histórico dos Atos, no Novo Testamento, no capítulo 12, onde trata daquele livramento do apóstolo Pedro ao sair da prisão. E por sua vez saiu por libertação do anjo. E é interessante porque quando ele vai voltar para casa, ele encontra alguns irmãos reunidos. Quando ele bate a porta, uma menina por nome de Rode vai atender. E a menina sai correndo, né, atônita de medo, aterrorizada, e dizendo, Pedro está na porta, foi um milagre de Deus. Os irmãos incrédulos, céticos, dizem, não deve ser Pedro, deve ser o anjo de Pedro. Por quê?
porque isso era um conceito proveniente de escritos rabínicos, não é? Que um anjo estava protegendo a pessoa sempre. Havia um anjinho protetor, não é? Portanto, não era um conceito proveniente da mentalidade dos cristãos primitivos, mas sim dos escritos rabínicos. Todavia, é interessante nós atentarmos que era o próprio Pedro ali. Um anjo libertou Pedro na prisão, sim, libertou. Mas atentem, pois aquele anjo não estava com Pedro, protegendo e o livrando sempre. Veja bem, o verso de número 7 do capítulo 12 do livro de Atos diz que o anjo veio da parte de Deus. Significa dizer que ele não estava com Pedro sempre. Ele foi enviado da parte de Deus para um livramento, para uma operação específica. Meus irmãos, eu creio que os anjos, eles não ficam ao lado do trono de Deus 24 horas, usando uma linguagem humana, não é? A nossa linguagem aqui. Eu creio que eles não ficam 24 horas por dia ao lado do trono de Deus. Eu creio que de vez em quando eles vêm, não é? A nosso serviço, são enviados da parte de Deus para nos proteger. Há um texto na carta aos Hebreus, capítulo 1, verso de número 14, que diz assim: não são todos eles espíritos ministradores enviados da parte do próprio Deus a serviço daqueles que hão de herdar a salvação? Percebe? Os anjos, creio eu, não estão sempre ao lado do trono de Deus, adorando-o e servindo-o. Todavia, creio, penso que eles são enviados de vez em quando, não sempre, ok? Não toda hora, são enviados de vez em quando a nosso serviço, enviados da parte do próprio Deus a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Ok, meus irmãos? Abraço.